Olá! Sentar é o novo fumar. Hoje eu vou falar para você sobre o hábito que mais vai afetar a nossa saúde e qualidade de vida. A alimentação é importante sim, mas o hábito de fumar e o sedentarismo são os piores fatores de risco. Eles podem provocar problemas cardiovasculares, diabetes, até câncer. Eles vão afetar nossas capacidades físicas e até a nossa vida sexual. Um estudo da Cleveland Clinic apontou que o sedentarismo é até mais prejudicial do que o cigarro quando o assunto é a expectativa de vida. O sedentarismo sozinho provoca ganho de peso, que pode levar à obesidade, a problemas cardiovasculares, diabetes. Ele pode desencadear problemas osteoarticulares. Ele pode estar associado até mesmo a problemas de saúde mental e ao câncer. Por outro lado, o tabagismo está associado a infarto, derrame, hipertensão e a várias outras doenças. O tabagismo é o principal fator de risco para vários tipos de câncer. Ele provoca danos aos pulmões, causa enfisema, bronquite crônica e outros problemas respiratórios. Juntos, o tabagismo e o sedentarismo são ainda mais perigosos, acelerando a progressão de doenças e aumentando o risco de morte. Mas ambos podem ser evitados. Segundo a OMS, ter um estilo de vida sedentário aumenta entre 20% e 30% o risco de morte. A OMS estima que pelo menos 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas se as pessoas fossem mais ativas fisicamente. Sentar é o novo fumar. Em relação ao cigarro, 7 milhões de mortes são atribuídas ao tabagismo anualmente. Mas fumar faz mal e todo mundo sabe disso. Em relação ao sedentarismo, isso não parece que está muito claro. Nesse vídeo eu vou te apresentar as consequências que um estilo de vida sedentário traz para a nossa saúde. Vamos lá? Aproveita que chegou aqui, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. A tua ajuda é muito importante para o canal chegar aos 1000 inscritos até o fim do mês. Valeu! Segundo o líder do estudo da Cleveland Clinic, não estar em forma para correr numa esteira ou num teste de esforço tem um prognóstico pior em termos de mortalidade do que ser hipertenso, diabético ou fumante. Um estudo sueco aponta na mesma direção. Diz que a baixa capacidade física representa um risco maior de morte do que a pressão alta ou o colesterol alto. Todos os fatores de risco são preocupantes, então evitar fumar, manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas regularmente são hábitos igualmente importantes para a longevidade que não devem ser negligenciados. O nosso corpo usa a energia proveniente da alimentação para suprir as nossas necessidades e para as atividades da vida diária. Quando a gente não pratica atividades físicas, o nosso metabolismo cai, a gente gasta menos calorias e isso contribui para o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, a gordura visceral, que é extremamente prejudicial para a nossa saúde. A gordura visceral libera substâncias inflamatórias e aumenta o risco de doenças crônicas. Ela aumenta o risco de obesidade, dislipidemias, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e de diabetes, e está relacionada com o maior risco de câncer. E o excesso de peso provocado pelo sedentarismo também deixa os ossos e as articulações mais suscetíveis a lesões. Para reduzir a gordura visceral é necessário adotar hábitos saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada, adotar um estilo de vida fisicamente ativo e realizar atividades para reduzir o estresse. O sedentarismo é um estilo de vida marcado pela falta ou pela baixa quantidade de atividades físicas na nossa rotina diária. A OMS indica que nós devemos praticar pelo menos 150 minutos de atividades físicas para manter a nossa saúde. Esse nível de sedentarismo ainda pode ser dividido em 4 graus. No grau 1, o indivíduo eventualmente pratica atividades leves, mas evita a todo custo esforço intenso ou mesmo moderado. No grau 2, o indivíduo só realiza as atividades físicas em caso de necessidade, como as tarefas domésticas ou uma ida ao mercado. No grau 3, o indivíduo tenta evitar até mesmo as atividades necessárias. Nesse caso, ele vai pedir ajuda a terceiros ou até mesmo pagar por atividades rotineiras. No grau 4, a pessoa passa praticamente todo o tempo sentada ou deitada e evita qualquer tipo de atividade. O problema é que o estilo de vida sedentário pode nos levar à obesidade. Segundo a OMS, uma pessoa é considerada obesa quando o índice de massa corporal dela é superior a 30, nesse caso obesidade 1. Quando esse índice passa de 35, a obesidade é de nível 2.
E se esse índice passar de 40, a obesidade é de nível 3. O índice de massa corporal é considerado ideal quando ele está entre 18 e 24,9. Se ele ultrapassa os 25, já é considerado sobrepeso. Para saber o índice de massa corporal, a conta é simples. Você pega o seu peso e divide pela sua altura elevado ao quadrado. O sedentarismo é um fator de risco cardiovascular para infarto, insuficiência cardíaca, acidente vascular, entre outros problemas. A falta de atividade física pode levar ao aumento da pressão arterial. Nesse caso, o coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue. Isso pode provocar danos nos vasos sanguíneos. O sedentarismo aumenta os níveis de triglicerídeos e de colesterol LDL, aquele que se acumula nas artérias. O que pode formar placas causando aterosclerose, em que as artérias se estreitam e endurecem devido ao acúmulo de gorduras nas paredes. Isso aumenta o risco de infarto, AVC e de insuficiência cardíaca. A falta de atividades físicas pode aumentar o risco de arritmias. O sedentarismo está diretamente relacionado ao aumento do risco de AVC. O sedentarismo também é um fator de risco para o desenvolvimento de angina, que é a redução do fluxo sanguíneo nas artérias coronárias, provocada pelo acúmulo de gorduras. O sedentarismo está diretamente relacionado com o risco de trombose, especialmente a trombose venosa profunda. A falta de movimentos provoca estagnação do sangue nas veias, principalmente nas pernas, o que aumenta o risco de formação de coágulos. Sem atividades físicas regulares, os músculos das pernas não contraem para bombear o sangue de volta para o coração, o que aumenta a pressão venosa, causando inchaço e dor associados à trombose. O sedentarismo pode danificar as paredes das veias, deixando elas mais propensas para a formação de coágulos. Quando um coágulo se despreende de uma veia, ele pode viajar pela corrente sanguínea e atingir os pulmões, causando embolia pulmonar, que pode ser fatal. A falta de exercícios físicos pode levar ao acúmulo de gordura nas artérias, a aterosclerose, que pode causar doença arterial coronária e provocar insuficiência cardíaca. A pressão arterial alta é outro fator que pode desencadear a insuficiência cardíaca, que é um fator limitante para a prática de exercícios. O sedentarismo e o excesso de peso aumentam o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. A falta de atividades físicas reduz a capacidade das células de responder à insulina, dificultando a absorção de glicose do sangue. O acúmulo de gordura visceral é outro fator que piora a resistência à insulina. A inatividade física aumenta a inflamação no corpo, que também está relacionada à resistência à insulina. Tudo isso pode levar a alterações metabólicas, como o aumento dos triglicerídeos e do colesterol, que também vão piorar a resistência à insulina. Desse modo, a inatividade física leva à resistência à insulina e aumenta o risco de diabetes do tipo 2. O sedentarismo pode desencadear um processo de inflamação crônica do corpo, que é um fator para o desenvolvimento de várias doenças. A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco, que incluem obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e altos níveis de açúcar no sangue, todos eles associados com o sedentarismo. A falta de atividade física contribui com fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, de cólon, de endométrio, de esôfago, de próstata, de pâncreas, entre outros tipos. O sedentarismo aumenta o risco devido ao aumento do peso e da gordura, que estão associados a alterações metabólicas e inflamatórias que podem afetar o desenvolvimento de tumores. A atividade física regular ajuda a prevenir e reduzir o risco de obesidade e de doenças crônicas, melhora a saúde cardiovascular, a longevidade e continua.